Foi finalizada a segunda sessão da campanha principal do jogador Samir, né? Então foi uma sequência direta ao final da primeira sessão, né? Onde ele passou por uma dungeon para resgatar um objeto e consolidou, né, o primeiro contato com um determinado NPC. E esse NPC, né, sugeriu que ele, quando ele retornasse à cidade, ele se dirigisse a uma determinada estalagem onde ele teria um local seguro, né, para se alimentar, para descansar e tudo mais. Então, foi justamente o que ocorreu, né? E também foi ao longo, né, da sessão foi consolidado também os contatos, né, não somente com o dono da estalagem, como o também das garçonetes, né? Então isso meio que cria um contato a mais para ele. Essa sessão, né, na primeira sessão, o jogador enfrentou uma dungeon. Nessa sessão, o evento principal recorria que o jogador ele se dirigisse até o subsolo, até os esgotos da cidade, para resolver uma questão que justamente envolvia aqui a estalagem. Então eu criei esse aqui é o primeiro rascunho que eu fiz, né? Mas como vocês podem ver, ele é basicamente um labirinto. Tá? E por que eu digo que é um labirinto? Porque o jogador em nenhum momento ele teve um mapa que foi fornecido, né, explicando as direções do local. Então foi algo assim que o jogador ele teve bastante dificuldade em alguns pontos, porque muitas vezes ele meio que andava às cegas, tá? Como vocês podem ver aqui, né, muitas vezes tinha caminhos bifurcados, né, tinha mais de um caminho, como vocês podem ver, tem aqui um corredor, um caminho que segue à esquerda, dois que seguem à direita, o caminho que segue reto. E o jogador não tinha uma localização, não tinha como saber aonde cada caminho seguiria, o que ele iria enfrentar em cada um dos lados. Alguns pontos ele encontrava o caminho parcialmente bloqueado, né? No caso aqui por grades. Aqui, ó, mais bifurcações, né? No caso, ou além de bifurcações, né? Nós temos mais de uma entrada, um caminho que segue aqui abaixo. Então, durante muito tempo, o jogador ele foi seguindo quase que em círculos, né? Ele ia e voltava para o mesmo ambiente várias e várias vezes. Ele teve algumas dificuldades. Mas esse não era o único desafio que ele tinha que enfrentar, né? Alguns pequenos encontros, como algumas ratazanas, como vocês podem ver, né? Isso deu uma dificuldade no jogador, porque o ambiente também não era muito propício para um combate, né? Um ambiente apertado para alguém de um tamanho natural como ele. Não somente ratazanas, como outras criaturas, né? Como essa criatura que eu criei, que é quase como se fosse uma espécie de lodo vivo, né? Um lodo tóxico que, quando o atingia, acabava como se fosse um ataque ácido, né? Ele dissolvia as roupas, a pele e a carne do jogador. E o jogador teve sim algumas dificuldades nos combates, principalmente porque ia e voltava e tinha mais de um encontro. E um outro ponto interessante é que eu não digo aos jogadores agora, eu não digo mais, né? O quanto de dano eles já receberam, quantos pontos de vida eles ainda têm. Isso é algo que eu faço um controle interno. Então, o jogador ele tem que ficar mais atento nisso. O máximo que eu faço é dar as sensações de como ele está sentindo o corpo, né? Os ferimentos, as dores, as dificuldades para caminhar, para se movimentar ou algo assim. E aí vai do jogador se ele vai resolver tomar alguma poção de cura ou não, né? Isso em sessões passadas, em campanhas passadas, eu via que alguns jogadores tinham um hábito, não necessariamente um péssimo hábito, né, de ficar controlando mais assim os pontos de vida deles, né?
Mas muitas vezes ela fala, eu ainda tenho X pontos de vida, não vou tomar uma poção de cura agora, eu aguento. Ou ela fala, eu vou tomar uma poção de cura porque assim eu fico com tantos pontos de vida. E eu não sei, na minha cabeça isso não estava muito legal. Então eu que faço esse controle agora e vou dando as sensações aos jogadores e cabe a eles decidir se é o momento certo de tomar uma poção de cura ou não, né? E é claro que eu ajudo no máximo que possível, principalmente nas sessões iniciais. Tá? Eu tenho uma política de que eu não costumo dar o kill em nenhum personagem jogador nas primeiras 3 sessões. Né? Eu acho que, a não ser que ele faça uma coisa assim muito errada e insista nesse erro, eu evito ao máximo, né, que eles acabem perecendo. Então eu ajudo o máximo possível. Às vezes eu dou aquela roubadinha nos dados, ou às vezes eu peço para eles fazerem alguns testes e dou algumas dicas em off para eles e tudo mais. E além, né, de todos esses desafios, também tinha esse puzzle, né, nessa sala aqui das engrenagens. Que aqui, qual que é o segredo? Nós temos aqui 3 engrenagens e uma alavanca. Né? Então aqui, essa engrenagem que tem essa representação aqui de ondas, ela liberava o fluxo da água, então a água podia subir e encher aqui esse ambiente. Essa aqui, com esses 3 símbolos aqui, eles abriam ou fechavam algumas grades, né? Alguns caminhos que haviam sido bloqueados, né? Como esse, por exemplo, então ele poderia retornar e seguir caminho por ali. E esse, com esse símbolo de círculo aqui, ele desviava o fluxo da água, né? Ou seja, girando cada um desses símbolos na ordem correta, a água não iria atingir esse local. Né? Ela seria desviada para outros ambientes. E ao final disso, né, puxando a alavanca, né, ao final de girar aqui na ordem correta e puxando a alavanca, esta passagem aqui, ela não somente ficaria sem a água, como ela seria aberta, que é o caminho para o objetivo principal do jogador. E ele ficou um bom tempo nisso, né? Então é que eu tive que auxiliá-lo aqui para que ele conseguisse acertar essa sequência, porque ele já estava já há um par de horas praticamente andando em círculos, né, nesse labirinto. Aqui foi um outro ponto que eu tive que ajudar. Como vocês podem ver, tem esse monte de entulho aqui e um par de olhos brilhando aqui. Nesse momento, o jogador ele resolveu atacar com tudo. Acho que ele ficou traumatizado dos encontros com as criaturas que ele teve e ele foi atacar com tudo, mas eu tive que intervir rapidamente, né? Porque se ele fizesse isso, ele iria acabar atingindo essas crianças que estavam escondidas, que é como se fosse o resgate que ele tinha que fazer, né? Elas estavam ali escondidas, fugindo, né, da criatura principal que ele iria enfrentar, que nada mais é do que um Goblin, né, que foi apelidado de Mestre Farelo, né, nessa sessão. Eu não vou entrar assim, em muitos detalhes o porquê, mas assim, muito basicamente ele obrigava as crianças a ficarem roubando comida da taverna, da estalagem, né? E empilhava tudo como se fosse o tesouro nele. Então assim, tem muita comida apodrecida, você vê que muito trapo, muito lixo, né? Ele usa uma coroa bizarra feita com algumas colheres tortas e uma colher grande como se fosse um cetro, né? O jogador não teve dificuldades para enfrentar esse Goblin em si, né? Foi tranquilo. Após aquela dificuldade inicial com o labirinto, ele conseguiu cumprir o objetivo e conseguiu retornar com as crianças sãs e salvas para a estalagem, aonde foi, né, oficializado de fato que aquela estalagem vai servir quase que como uma base, um local seguro para sempre que houver uma necessidade, o jogador possa descansar, se alimentar e tudo mais. Né? Foi finalizada também a escrita, né, da sessão 1 do jogador Mateus, sessão 1 da campanha principal.
E assim que eu tiver mais detalhes, eu vou postando os vídeos aqui para que todos possam ir acompanhando.